aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Naviluz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Se você já é inscrito, deixa seu like, comenta, compartilha para que o YouTube possa entregar para mais vascaíno. Se você não é inscrito, me dá essa moral, se inscreve aí para que possamos chegar a mais de 1 milhão de inscritos, porque aqui abaixo da gama são mais de 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora. Tamo junto e já quero agradecer minha patrocinadora SBQ, Estúdio Beleza que Acalma, que fica situado em Duque de Caxias, no bairro Chacrinha, no estado do Rio de Janeiro. Se quer uma depilação de qualidade, procure Dani Santos, que ela resolve o seu problema, mulherada. Vamos de conteúdo, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita, e toda hora pipoca uma notícia a respeito do Vasco da Gama, galera. E já vou chegar de voadora, porque estão falando do Lloyd Augusto, galera. Uma galera aí confidencializou que o Lloyd Augusto aí, uma galera ali dentro, panelinha da Sempre Vasco, como sempre, né, a galerinha do Vasco, confidenciou que o Lloyd Augusto não é jogador para Vasco da Gama, galera. Que o jogador não tem qualificação para poder ser jogador do Vasco da Gama. Isso é uma coisa chata de ficar se falando de um jogador, de um profissional que chegou para poder estar ajudando o Vasco da Gama. Até porque quem contratou foi a gestão do Pedrinho. E como todo mundo já sabe, dentro do Vasco existe essa panelinha, esses conflitos de interesse. Então tudo indica que essa panelinha aí da Sempre Vasco junto a Sempre Vasco junto da Mais Vasco começam a se manifestar e começam a tumultuar a gestão do Pedrinho, fazendo com que torcedores comecem a ficar desconfiados com tudo que o Pedrinho anda fazendo dentro do clube. E uma dessas dúvidas que eles estão plantando na torcida é a respeito dos atletas que o Pedrinho, né, vem contratando. Então eles começaram a lançarem rumores a respeito do Lloyd Augusto, dizendo que ele não é jogador para poder estar no Vasco da Gama, e ele ainda nem foi apresentado para a imprensa, né? E parece que o Pedrinho ele vai fazer essa apresentação, né? Fazer essa coletiva de imprensa para que os repórteres possam estar fazendo as perguntas devido ao Lloyd Augusto, fazer a apresentação correta, assim como foi feito com o Nuno, né, e o Benjamin Garré. Então, galera, é isso aí que temos sobre o atleta hoje. É a respeito dessa fofoquinha aí, desses moleques que ficam dentro da Sempre Vasco e da Mais Vasco fazendo fofoquinha para poder descredenciar a gestão do Pedrinho. Agora vamos de uma notícia fora Vasco, mas também que interessa muitos torcedores vascaínos. O Evangelos Marinax, junto com o São Paulo, já assinaram aí um memorando para poder futuramente estar fechando essa parceria com a base do São Paulo, galera. O que isso tem a ver com o Vasco da Gama? O que tem a ver com o Vasco da Gama é que a galera esfriou com o Marinax, galera. A torcida vascaína deu uma parada, esfriou, pararam de invadir as redes sociais do Grego e do filho dele, uma vez que entenderam que o Marinax fez a sua escolha de escolher o São Paulo para poder estar investindo na base do tricolor. Porém, né, já falaram que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato do Marinax investir na base do São Paulo não impede dele comprar a SAF do Vasco. Uma coisa é investir na base, outra coisa é comprar a SAF. E quem está interessado na SAF do Vasco é o Miltiades Marinax, o filho do Grego, galera. Então, vamos esperar para poder ver, né? Aguardar aí que essa liminar, se vai ser derrubada ou se ela vai ser mantida, e esperar o desembargador remarcar, e para poder a gente ter logo uma desenvoltura a respeito do assunto aí, sobre os processos do Vasco da Gama. Já falei e repito, precisamos resolver esse embate entre Vasco e 77 Partners para poder acabar de vez com as dúvidas e para que os investidores possam vir e fazer a sua proposta e poder investir no Vasco da Gama. Tamo junto e vamos de uma notícia aí agora dentro de campo, Vasco da Gama. O que acontece, galera? O Vasco da Gama desmentiu a Globo a respeito do mando de campo. Eu vou estar lendo para vocês a respeito do fato do que ocorreu. O que acontece? Vamos lá, galera.
a Globo notificou que a 77 Partners havia negociado a venda do mando de campo em contrato com a empresa Metrópolis Esporte. O contrato menciona 2 partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. O jogo em questão seria o clássico contra o Fluminense, ano passado. O jogo entre o Vasco e o Palmeiras ocorrerá em Brasília como parte do Campeonato Brasileiro, ao contrário do que foi divulgado na imprensa pela manhã. A negociação foi realizada pela gestão do Pedrinho e não pela 77 Partners. A partida contra o Botafogo pela 13ª rodada também foi transferida para Brasília pela atual administração. O clube expressou satisfação com os valores obtidos na negociação. O Vasco receberá 2 milhões por cada jogo. Além disso, no embate contra o Palmeiras, existe a possibilidade de uma bonificação adicional de 500 mil, elevando a receita total para 4 milhões e meio, caso o público ultrapasse 50 mil espectadores. Então, galera, o que acontece aqui? Vou estar dando uma... como é que eu posso dizer? Vou estar dando uma resumida no que eu acabei de ler a respeito da imprensa aí, do Vasco da Gama aí, esses imbróglios, né, de notícias que nos confundem. O que acontece? O GE noticiou que o Vasco da Gama que a gestão Pedrinho estava levando o jogo do Palmeiras para Brasília por conta da 77 Partners, que tinha assinado um contrato lá atrás e que então o Pedrinho teria que fazer valer, né, esse contrato. Não o Pedrinho, né, a empresa Metrópolis Esporte estava querendo fazer valer esse contrato nesse mando de campo agora. Porém, o Vasco veio, né, a gestão do Pedrinho veio e divulgou o seguinte, que é mentira, que quem está negociando esses jogos com a empresa Metrópolis Esporte é a gestão do Pedrinho. E o que foi feito com a 77 Partners lá atrás já foi sanado, já foi pago. Então hoje o Vasco vendeu 2 mandos de campo, que seria contra o Palmeiras e contra o Botafogo. Cada mando de campo desse custa 2 milhões para o Vasco. O Vasco vai embolsar 2 milhões por cada mando de campo. A empresa Metrópolis Esporte irá pagar 2 milhões para que o Vasco possa levar esse jogo para Brasília. E se o Vasco conseguir botar mais de 50 mil torcedores dentro do estádio no Mané Garrincha em Brasília, o Vasco vai ganhar mais 500 mil por bonificação. Então vai gerar um lucro de 2 milhões e meio na partida contra o Palmeiras. Na partida contra o Botafogo não tem essa cláusula de bonificação. Então, independente de quantos torcedores forem ao Mané Garrincha em Brasília, o valor será o mesmo, 2 milhões. Sendo assim, galera, a notícia é essa que eu tenho para dar. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima, valeu!